Edson José Ramon, presidente dessa Associação Comercial do Paraná, ilustríssima senhora Avanice Longo Rodrigues, a empenhada ex-presidente também dessa Associação Comercial do Paraná, ilustríssimo senhor Jonel Chede, presidente do Movimento Pro Paraná, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Renato Pedroso, presidente do Centro de Letras do Paraná e vice-presidente para assuntos cívico e culturais do Movimento Pro Paraná, excelentíssima senhora ex-primeira-dama de Curitiba, nossa querida e jovial Liamir Santos Auer, ilustríssima senhora Yaramara de Castro Araújo, diretora da União Brasileira de Trovadores, senhora Cibele Caran, pedagoga Jamile Zarif, o doutor Rafael de Lala, o cineasta Beto Carminati, que muito rodou sobre a história do Paraná e aqui nos abrilhanta, o doutor professor José Rodrigues, querido professor titular da cadeira de Direito Penal da PUC do Paraná, doutor Regis, com todo o seu brilho, o Vitamina, nosso querido Schmidlin, o Elísio Marques, o Mozart Heitor França, presidente da Frente Dom Pedro II. Bom, há exatos 157 anos atrás, chegava às mãos de Dom Pedro II o que seria o mais probo dos governantes, segundo Pedro Calmon, o projeto de lei recém-aprovado, que levava a condição de província à então comarca de Coritiba. Neste ano de 1853, representa para o Paraná o fim de uma angústia que durara 142 anos. Em 1709, a disputa entre descendentes do Marquês de Cascais e os descendentes do Conde da Ilha do Príncipe fizeram com que com Dom João V, então rei de Portugal, levasse a então terra do Paraná a leilão, já que ambos os descendentes dos dois nobiliárquicos haviam disputado a terra do Paraná, o Paraná é levado a leilão, e como em 2 anos ninguém havia se pronunciado pela compra do Estado, do então Estado do Paraná, hoje Estado do Paraná, o próprio rei compra as terras por 2.000 contos de réis, que era o preço de uma casa em Lisboa. O Paraná tem hoje o tamanho de Portugal, quase 200.000 km², que foi comprado pelo preço de uma casa em Lisboa. E é anexado então à administração paulista. É aí que começa a nossa angústia paranaense e nosso atraso histórico do Paraná. O Brasil é levado ao Reino Unido, torna-se independente, e até o segundo reinado nada havia sido feito para que os achaques da Câmara Municipal de Paranaguá, dos colégios de eleitores dos termos da comarca de Coritiba, fossem atendidos pelo então imperador. Passou-se a Revolução Farroupilha em 1835, a Revolução de Sorocaba em 1842, e a fidelidade que o Paraná teve para com a coroa ainda não havia sido reconhecida. Porém, um advento de força política veio nos favorecer. Na disputa pelo espaço entre o gabinete ministerial e o parlamento, São Paulo e Bahia disputavam rixa. Deputados paulistas propõem a divisão da província de Minas Gerais para a criação da província de Sapucaí. Ligeiramente, Minas Gerais junta-se à Bahia e derruba as pretensões políticas, econômicas e territoriais de São Paulo e desenterra um projeto da criação da nova província, a então província de Coritiba, que veio se chamar província do Paranã, depois adaptado para Paraná. 3 anos antes, já havia sido aprovado em 1850 a criação do Amazonas. 3 anos depois, então em 1853, com o empenho da bancada parlamentar de Minas Gerais, presidida por Cruz Machado, junto com a bancada baiana, contra as pretensões de Ribeiro de Andrade, Pacheco Jordão, Joaquim Antônio Nebias, e um curitibano, que foi o nosso maior entrave para a nossa emancipação, que foi o próprio conselheiro Carrão, Dom Pedro II acaba sancionando a Lei 704. O Paraná foi criado, Minas Gerais manteve-se intacta, e a Bahia merecia o primeiro governo. Foi assim, então, que o baiano de Valença, Zacarias de Góes Vasconcelos, era designado durante sua lua de mel para arrumar a longínqua província do Paraná. Nossa relação com a Bahia havia sido traumática durante o século XVII e XVIII. Salvador era a capital do Brasil e lá era sediada as cortes do Santo Ofício, que enviavam seus visitadores terroristas, podemos assim dizer, para fazer as correções do Santo Ofício, queimar na fogueira, etc. Paranaguá havia sido recebida por um dos inquisidores baianos contra a acusação de uma bruxa chamada Maria Picuda, que teria morado em Paranaguá, sendo ela uma índia catequizada. Mas Zacarias revogou esse estigma e legou-nos caras instituições para a província. Uma porção territorial sem dinheiro, sem governo e sem organização passou em menos de 2 anos a compor. Polícia Militar, Arquivo Público, Instituição Primária e Assembleia Legislativa foram criadas por esse baiano. Quizá ele soubesse hoje o que seria a Assembleia Legislativa. Durante o Império, 5 outros baianos haveriam de governar o Paraná,
Francisco Liberado de Matos, Antônio Luiz Afonso de Carvalho, Rodrigo Otávio de Oliveira Menezes, Manuel Pinto de Souza Dantas Filho, Sancho de Barros Pimentel. Ainda nesse período, tivemos a presença ilustre do Dr. Muricy, fundador da Santa Casa de Misericórdia, estudioso da botânica e das qualidades terapêuticas afora curitibana, também ele baiano. Logo após a proclamada República, outro baiano presidiu o Paraná, José Cerqueira de Guiar Lima, presidiu o Paraná por 6 meses. Durante os fatídicos dias da retomada legalista, após a retirada maragata, durante a Revolução Federalista, outro filho da terra de Castro Alves assume a ardil tarefa de governar o Paraná, Tertuliano Teixeira de Freitas. Mário Gomes da Silva, outro baiano, que já havia ocupado a pasta da Fazenda do Estado, foi nomeado interventor federal do Paraná pelo presidente Getúlio Vargas e aqui governa por 4 meses. Se juntarmos todos esses governos baianos do Paraná, teremos quase 8 anos de governo baiano no Paraná. Impossível deixarmos de relevar ainda as forças baianas que se juntaram ao Marechal Rondon quando aqui veio combater a coluna Prestes, e somente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia tomaram frente contra essa batalha. E é nesta azinhaga que nosso orador da noite, o baiano, ou curitibaiano, como gosta de ser chamado, Antony Léry, serve ao Paraná. Nascido na Bahia, em Salvador, em 3 de maio de 1967, é o 6º filho de um pai irlandês migrado ao sul da Bahia e de uma mãe de origem portuguesa. Cresceu em sua terra natal, graduou-se em análise de sistemas e coordenou os cursos da Escola da Magistratura da Bahia e dirigiu a Fundação Orlando Gomes, ligada à Universidade Federal da Bahia. Mas seu amor a Curitiba tem um curioso fundamento. Seu pai, irlandês, buscando o prazer do frio, anualmente visitava Curitiba no mês de junho, tendo contato com as famílias britânicas aqui residentes, os Gomos, os Withers, os Pusleys, Templanos, Lovat. E é esta herança que nos foi legada, que lhe foi legada. Durante a infância não vinha com seu pai à nossa capital, mas ouvia atentamente os relatos de uma querida terra à moda europeia no sul do Brasil. Em 1999, enfim, visita e conhece Curitiba. No ano subsequente, sua esposa é aprovada em concurso da Fazenda Nacional e o propõe fixar residência em Curitiba. No mesmo dia em que a proposta foi feita, as malas já estavam prontas e uma nova vida havia de começar para Antony. Deixou para trás tudo o que havia construído na Bahia, com os empenhos de tudo recomeçar no sul do Brasil. Neste mesmo ano de 2000, lança um opúsculo com curiosidades sobre Curitiba e começa a trabalhar no Café Alvorada. Dedica-se à CNBB e coordena a Rede Solidária. A Santa Casa e a PUC do Paraná, sensibilizadas com os esforços de Antony, cedem 2 salas do edifício Tijucas para seus trabalhos culturais. Decide, a partir daí, engajar-se na difícil luta de sobreviver sobre as ações de uma cultura regional. Em 2007, funda a livraria Pedra na Gazeta, no edifício Itália, e participa do Lapamundi. Em 2008, presta seus serviços à editora Juruá e no ano posterior cria o Instituto Memória, editora premiada que já promoveu mais de 100 títulos, sendo 80% desses títulos do Paraná. Onde também escreveu 8 opúsculos, também sobre o Paraná, e desenvolveu o projeto Piá Bom de História. Por seus incansáveis trabalhos, recebeu uma série de homenagens. A primeira é a distribuição de uma carta anônima, carregada de inveja que lhe pede para que volte à Bahia. Coisa da nossa antropofagia paranaense, né? Recebeu a medalha Fernando Amaro, da Câmara Municipal de Curitiba, a medalha Rui Barbosa, da Academia Brasileira de Letras e Arte e História, o título de bicho do Paraná em comentário jornalístico de Célia Heitor Guimarães, dentre outras tantas distinções. Um baiano que recebeu a herança educacional de seu pai, o amor a Curitiba e ao Paraná, não foge à tradição daqueles baianos que outrora contribuíram para a formação do nosso Estado. Não seria extrapolo dizer que os baianos, tão próximos a nós, são nossos vizinhos, pois Antony Léry tem provado que meras fronteiras não impedem a nossa cultura regional de se entrelaçar. Seja bem-vindo, Antony. Seu trabalho em prol de nossa memória soma-se aos das entidades e estudiosos que já vêm travando uma silenciosa batalha em prol da formação da identidade paranaense. A identidade é o fator de união de um povo. Não existe povo se não existir um amor em comum. Não se ama o que não se conhece. Não se ama o que não se conhece. Como fazer o Paraná e o paranaense amar o seu Paraná, sendo que ele próprio não se conhece e não se reconhece como parte importante do Brasil? Daí a importância de eventos como esse, desembargador Pedroso. Para Romário Martins, paranaense é aquele que meramente nasce no Paraná, pois isso pode ser até um acidente, mas ser paranista é uma glória. É chegada a hora de deixarmos de ser meramente paranaenses e começarmos a ser paranistas. Muito obrigado.